Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Jeremias Gomes, você está no Ideias e Debates. Nosso tema hoje é a despoluição do Rio Pinheiros. Quem mora aqui na capital paulista ou vem aqui na capital paulista, certamente passa por ali alguma vez e já viu muitos avanços na despoluição desse rio. Até recentemente, um vídeo viralizou por causa que um ciclista passando ali conseguiu gravar imagens de peixe, né? E aí a população ficou animada. Calma, não é bem assim, porque já foi explicado que algum afluente ali, algum rio ali, alguma proximidade de uma água mais limpa é que fez isso. Mas, de qualquer forma, o rio já avançou bastante na sua despoluição e tem o projeto do novo Rio Pinheiros. A gente vai conhecer e entender como é que funciona agora, porque está com a gente o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido, aqui com a gente. Muito obrigado por nos atender, secretário. Também com a gente aqui... Muito prazer imenso em recebê-lo novamente. E também o deputado Edson Giriboni, do Partido Verde. Obrigado por nos atender, deputado. Nas ordens, é um prazer. Vamos falar então desse tema, começando então com o secretário. Secretário, o que é esse novo projeto? Eu gostaria que o senhor nos atualizasse. Ele começou em 2019, né? Foi anunciado pelo governador João Dória, e aí me parece que a meta é atingir a despoluição em 2022. É isso mesmo? Perfeito, Jeremias. Bom, primeiro cumprimentar meu querido amigo Geriboni, também já teve aqui secretário de Recursos Hídricos. Belíssimo trabalho. Agradecer você, Jeremias, pela oportunidade e colocar que esse tema foi pauta do programa de governo do nosso governador João Dória, vice-governador Rodrigo Garcia, e desde que encerradas as eleições, mesmo antes do nosso governador e vice-governador assumirem, nós já começamos a fazer todos os trabalhos de levantamentos, de projetos, de toda a concepção dessa grande desafio que é a despoluição do Rio Pinheiros. Um sonho que a população paulistana e de São Paulo acalenta há muitos anos. Quando nós verificamos esse desafio, o nosso entendimento foi de que deveríamos entender o porquê que o rio está poluído. O rio ele é uma vítima nesse processo. Hoje a gente passa do lado do rio sujo, a gente acaba ofendendo o rio, né? Dizendo que o rio é sujo, que o rio é fedido. E, na realidade, ele é uma consequência dos maus tratos nossos. Porque se não houver a intervenção humana, o rio vai nascer e vai morrer limpo. Ele está sujo por quê? Porque tem uma carga de esgoto que cai rotineiramente no rio, tem toneladas de lixo que são jogadas em locais errados, que acabam indo para o rio, e o próprio processo de desassoreamento, de remoção dos sedimentos, que precisa ser rotineiramente executado. Então, entendido o problema que o rio é a vítima, o que nós procedemos? Nós levantamos toda a bacia do Rio Pinheiros, entendemos aonde estão os lançamentos de esgoto que não estão indo para tratamento e caem nos afluentes, e dos afluentes vão para o nosso Rio Pinheiros, verificamos a forma de fazer o melhor desassoreamento e também a intensificar não só a remoção de resíduos sólidos, do lixo que é jogado no lugar errado, como também fazer um trabalho ambiental junto às comunidades. Ou seja, definimos a bacia, o problema do saneamento básico, para que a despoluição seja consequência de um grande projeto de saneamento básico, ou se enviando o esgoto para tratamento, e garantindo que todos nós tenhamos mais cuidado com o rio para que ele possa ser um rio limpo, agradável, e aí tenhamos condições de requalificar as margens e ter um melhor aproveitamento. Ou seja, Jeremias e meu querido Geriboni, um grande programa de saneamento básico que tem como resultado final a despoluição desse rio que representa a cidade de São Paulo, que é o Rio Pinheiros. E que eu tenho dito, secretário, que eu acho que para o paulistano e para o paulista seria um dos maiores presentes, porque a gente que vive no meio dos prédios aqui, quando a gente está
na margem do rio Tietê ou Pinheiros, acho que o deputado vai concordar comigo, é que a gente tem, às vezes, em alguma época do ano, a gente vê o sol no fundo, nessa época agora do outono, primavera, né? As outras épocas a gente só vê prédio, enfim, né? Nos outros locais, aliás. Deputado, o senhor já foi secretário de Recursos Hídricos e de Saneamento aqui de 2011 a 2014. Já naquele tempo, salvo engano, o governo era do governador Geraldo Alckmin. Já naquele tempo já se pensava na despoluição dos rios? Já estava em curso o programa de despoluição na bacia do rio Tietê. E eu brincava com o meu amigo querido Penido, nosso secretário. Ele era da Secretaria de Habitação, secretário de Habitação. Eu falei, Penido, a maior dificuldade que nós temos no saneamento não é nem tanto saneamento, é habitação, né? Porque ali na região metropolitana nós temos essas ocupações nas várzeas, nas margens dos rios, nas margens dos córregos, ocupações, uma boa parte ocupações ilegais que não estão regularizadas, e você tem todo o arcabouço jurídico, a questão técnica de executar essas obras de saneamento nessas áreas invadidas. Então, o saneamento aí na região metropolitana é uma somatória de ações de saneamento e de habitação. O que está sendo bastante utilizado agora aí no Rio Pinheiros, né, comandado pelo nosso secretário Penido, são as ligações nas famílias de baixa renda, né? Porque vocês têm muitos casos que vinham acontecendo, você coloca a rede na frente das residências e essas pessoas, a maior parte de baixa renda, sem recursos para executar as obras de ligar todo o esgoto doméstico a essas redes. Então, isso está sendo feito aí com muita competência, é uma parte importante para a despoluição do Rio Pinheiros. Então, é um desafio muito grande que o Penido e o governador Dória estão enfrentando, mas a gente fica contente de ver os resultados começarem a aparecer já. Secretário, o projeto Novo Rio Pinheiros, ele prevê expansão da coleta e tratamento de esgoto, desassoreamento, aprofundamento do rio. O senhor pode falar um pouco do que se já avançou? A meta, então, é que se prevê quando? É dezembro de 2022 entregar o rio despoluído? E o que já tem sido feito e o que falta fazer? Vamos lá ao nosso desafio. Quando nós providenciamos todo o levantamento da bacia e o estudo do nosso Rio Pinheiros, nós verificamos que chega uma carga orgânica de esgoto nele de 2.800 litros por segundo de esgoto. E extrapolando do rio e indo na bacia como um todo, acompanhando todos os afluentes, nós verificamos que 2.300 litros por segundo são de responsabilidade de ligações domiciliares, sejam nas casas que o nosso deputado Gil Boni falou agora, seja em pequenas indústrias, seja em pequeno comércio, seja em condomínios ou até em prédios de apartamentos, que nós chamamos de economias. Então, são 533 mil ligações de economias pendentes de serem executadas no atendimento de uma população de 1,6 milhão de pessoas. E outros 500 litros por segundo são lançados pelas áreas irregulares, como muito bem colocou o nosso deputado Geriboni, a questão da habitação. Nas áreas irregulares, Jeremias e queridos ouvintes, nós não podemos entrar com a Sabesp e fazer uma ligação porta a porta, porque as áreas são irregulares e não há condição, não há o domínio para que a gente possa entrar na residência e fazer essa ligação. Então, ficaria pendente esses 500 litros por segundo de tratamento. Nós aceitamos esse desafio e localizamos espacialmente aonde estão essas áreas irregulares e criamos a solução, juntamente com a Sabesp, das unidades de recuperação de qualidade da água, que são mini estações de esgoto que estão estrategicamente localizadas abaixo das comunidades. Ou seja, naqueles locais em que nós não conseguimos ir na porta a porta por uma questão da irregularidade, logo abaixo dessa comunidade, nós criamos uma estação de tratamento de esgoto, onde fazemos um corta-rio no afluente e fazemos que o afluente entre dentro dessa estação e a água saia tratada.
Ou seja, os outros 500 litros por segundo, que seria esse grande desafio colocado aqui pelo Geriboni, que a habitação, dentro dos seus projetos, irá fazer, sim, ao longo do tempo, essa regularização, nós estamos nos antecipando a questão do tratamento do esgoto para que a bacia seja tratada como um todo. Então, nós teremos 533 mil ligações de esgoto, correspondendo a 2.300 litros por segundo, e os outros 500 litros por segundo tratados nessas pequenas estações de tratamento de esgoto em 5 grandes afluentes do nosso Pinheiros. Das 533 mil ligações, 241 mil já estão executadas, 45,4% do projeto. Temos também que as 5 unidades de recuperação, essas mini estações, já estão contratadas, os projetos estão executados, todas já têm licença prévia e 3 já têm licença de instalação e começam as obras agora, nesse mês de maio, para que possam estar concluídas até o final do primeiro semestre do ano que vem. Com relação ao desassoreamento, quando feita a batimetria do rio, ou seja, a verificação da profundidade, verificamos a necessidade de remoção de maneira sistêmica e rápida de 1,2 bilhão de metros cúbicos de sedimento. E já removemos 240 mil, temos um contrato em execução de 200 mil e, a partir do dia 13 de maio, abrimos uma proposta com recursos da EMAI, obtidos em parceria com a ANEEL, para a remoção de mais 250 mil metros cúbicos, o que nos levará, esse ano, a cerca de 500 mil metros cúbicos, colocando o restante para o ano que vem. E com relação à remoção de resíduos sólidos, a remoção do lixo flutuante, que é PET, pedaço de roupa, pedaço de madeira, o lixo que deveria estar nas lixeiras, que deveria estar nas caçambas e é jogado no lugar errado, nós já removemos mais de 31 mil toneladas de lixo do rio. Isso tudo nos leva, Jeremias, a acreditar que o nosso projeto será sim cumprido. Hoje temos 45,4% da parte de esgoto, temos as estações já passado todo o processo de contratação, elaboração do projeto, para que possam ser instaladas, e o desassoreamento em regime célere, com as contratações e orçamento totalmente colocados. É muito importante colocar que todo aquele desafio que o nosso governador João Dória e o nosso vice-governador Rodrigo Garcia assumiram o ano passado de fazer a reforma administrativa, que contou com a aprovação da Assembleia Legislativa, num primeiro momento houve uma comoção muito grande e um desgaste muito grande do governo, porque realmente foi uma reforma dura. Mas essa reforma dura está começando a dar os resultados. E a economia feita com a gestão correta desses recursos está se transformando em investimentos que nós podemos garantir a manutenção do investimento no desassoreamento, na remoção de resíduos sólidos e nas melhorias do projeto do Pinheiros como um todo, podendo ter a convicção que a meta desse projeto prioritário de governo, que é conclusão da despoluição, entregar um rio com uma DBO abaixo de 30 miligramas por litro, sem odor, com condição de vida aquática e com menor turbidez, ele será uma realidade. E aí a gente talvez, quem sabe, até ter peixe lá, não é, secretário? O deputado, o secretário acabou de falar sobre esse DBO, eu não sabia o que era, e a demanda bioquímica de oxigênio abaixo de 30 miligramas por litro, historicamente. O índice ficava próximo a 70, né? Então, é uma boa notícia, não é, secretário? Aí a gente, quem sabe, vai ter um rio aí mais ou menos parecido com... É Itapetininga que o senhor está, né? Hoje eu estou em Itapetininga, aqui nós temos o rio Itapetininga também com peixe, então temos que manter, mas o sintoma de começar a aparecer peixes aí, mesmo que seja vindo de outros locais, já mostra o resultado que, muito bem colocado pelo secretário Penido, já é um termômetro, é a média temperatura do rio, você já ter peixes aí, mas realmente eu queria cumprimentar o secretário Penido pela competência e pelo foco, né, que se foi dado. Mais ou menos, o Rio Pinheiros, eu acho que a gente
é como um paciente em estado terminal. O que o secretário Penido fez, juntamente com a equipe da SEB, foi um diagnóstico muito profundo, foi uma tomografia, uma ultrassonografia da realidade do rio e pontuando e atacando aqueles sintomas onde você tinha essa agressão ao rio. Parabéns, viu? Porque é inédito essa questão do tratamento na foz dos afluentes em função dessas ocupações ilegais. É uma ação importante, inovadora, né? E merece os cumprimentos realmente. É ver o problema e coragem para enfrentar. É a demonstração que está sendo feita aí no... Agora, deputado, essa questão, quando a gente fala de questão ambiental, ela nunca é localizada. Qual é o impacto disso para a região metropolitana também? Você qualifica a região. Você imagina você ter o Rio Pinheiros e o Rio Tietê recuperado. Eu, enquanto secretário, naveguei ali no Rio Tietê, entre ali o Cebolão e a barragem da Penha. Realmente, você fica muito triste de ver o rio sendo agredido daquela forma, com todo tipo de poluição, com todo o lixo, né? E quando você, de repente, vai a Paris, vai em outras cidades da Europa, você vê o rio convivendo harmonicamente, você vê o rio sendo adotado pela população, as pessoas terem prazer de estar próximo ao rio. Eu acho que esse é o grande desafio que nós temos aqui, principalmente na região metropolitana de São Paulo, é voltar fazer com que as pessoas tenham prazer de conviver com o rio. É o que começa a acontecer aí com o Rio Pinheiros e numa segunda etapa, avançando também as ações, a gente espera que isso possa acontecer no médio prazo também com o Rio Tietê. O senhor sabe, deputado, que eu estava vendo uma reportagem do Rio Tamisa e dizia o seguinte, que lá, secretário, eles também têm problemas, né? Embora tenham conseguido há algum tempo já a boa parte da despoluição, então em Londres estão fazendo um túnel embaixo do próprio rio, porque parte do esgoto também não consegue ser absorvido pelo rio. Não é que o rio Thames é totalmente limpinho, não, e nem dá para ficar nadando no rio, mas, claro, está bem mais avançado do que a gente. Só que lá, secretário, o investimento, se não me engano, era de 30 bilhões, né? Tem bastante dinheiro. E aqui em São Paulo, qual é o investimento para o novo Rio Pinheiros? Eu estive em Londres conhecendo esse projeto até para a gente verificar se havia alguma questão que precisasse ser corrigida no nosso, em função da experiência de Londres. Lá eles estão com uma questão muito mais delicada de tratar por conta das margens do rio, diferente de nós, porque a nossa margem do rio, nós temos um espaço entre o rio e a marginal. Então, ao longo dessas duas margens, nós corremos dois emissários. Esses emissários, que já são existentes, que vêm do projeto Tietê, lembrando que o Pinheiros é um afluente do Tietê, foram sendo implantados ao longo do tempo. O próprio deputado Geriboni, quando secretário, participou da implantação de algumas ações aqui no Rio Pinheiros. Então, nós já temos esses emissários ao longo das duas margens do rio, que é onde chegam os coletores que estamos executando agora, para que todo o esgoto que hoje cai nos afluentes vá para esses emissários e chegue em Barueri. Em Londres, como eles não têm essa margem, eles estão construindo um grande túnel único embaixo do rio, para que também, dentro do mesmo conceito dos afluentes, o esgoto entre através de shafts, chegue nesse túnel e seja encaminhado para o tratamento. O conceito é o mesmo. Nós temos a bênção de ter as duas margens e a responsabilidade de vários governos que se passaram de ir fazendo o trabalho, os emissários já estão feitos. Então, o nosso investimento para todas as 533 mil ligações, unidade de recuperação, desassoreamento, limpeza e requalificação de ambas as margens e da usina São Paulo, monta a 3,5 bilhões de reais. Secretário, eu também li que a forma de pagamento para as empresas também foi alterada. Como foi alterada e no que isso implica? Isso é uma das grandes chaves do sucesso desse programa. Nós chamamos de contratação por desempenho. Nós não pagamos as nossas empresas contratadas por metro linear de tubo assentado ou por metro cúbico de terra escavado.
nós pagamos por metro cúbico de esgoto coletado e de melhoria na qualidade do afluente. Ou seja, todo o trabalho de execução do coletor, dos postos de visitas, dos postos coletores, ou seja, os serviços intermediários, eles só são remunerados a hora que desse coletor é feita a derivação até a casa da pessoa e esse esgoto entra dentro do coletor. Todo aquele trabalho anterior que é feito, ele só tem remuneração quando efetivamente o esgoto é ligado na casa da pessoa. Essa maneira faz com que as empresas contratadas sejam parceiras do nosso projeto, porque quanto mais, com maior rapidez, ela chegar nas casas e ligar o esgoto e mandar o esgoto para tratamento, mais rápido elas vão receber e quanto mais produtivas elas forem, mais volume estarão recebendo dentro da previsão contratual. Ou seja, ela deixa de ser uma mera contratada, não menosprezando, pelo amor de Deus, mas passa a ser uma grande parceira do projeto. O objetivo de esgoto tratado dela é o mesmo objetivo de esgoto tratado nosso. Essa é uma maneira de fazer com que a produção seja muito maior e as empresas correm para ser mais produtivas, buscam novas tecnologias, novas soluções para que de maneira mais séria consiga captar o esgoto e com isso realizar os contratos. E nós com isso realizamos o nosso projeto que é a da coleta. Tudo isso, Jeremias e Giriboni, será aplicado também no futuro no nosso Tietê para que todo esse bom aprendizado que estamos tendo no Pinheiros possa também acelerar a despoluição do Tietê, que são obras que continuam. Guarulhos está recebendo tratamento, Santo André está recebendo tratamento, os interceptores no município de São Paulo estão sendo realizados, mas assim que concluirmos esse nosso projeto em 22, tudo isso que aprendemos e as boas experiências serão colocadas em prática no Tietê para que esse exemplo do Pinheiro seja replicado no Tietê e, quiçá, em outros rios do nosso estado, do nosso país, para que a questão saneamento seja melhor tratado e a questão de dignidade que o saneamento traz seja para toda a população brasileira. Muito bem. Ideias e Debates, você está conversando sobre a despoluição do Rio Pinheiros, que é o projeto Novo Rio Pinheiros, expansão da coleta, desassoreamento, aprofundamento, e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre revitalização das margens, educação ambiental e a criação de um parque linear que é fantástico, não só para quem está na capital, mas para todo o estado. Agora, secretário, deputado, interessante isso que o secretário colocou, que você cria um ambiente, na medida em que se dá resultado, você vai pagando as empresas, né? Eu acho que são medidas que o gestor público vai olhando e vai sabendo como proceder da melhor forma. O senhor, quando criou ali, junto ao governador, a questão do Se Liga na Rede, o senhor fez uma conta também para saber o que estava dando certo e o que não dava. E como é que foi esse processo, por favor? O secretário Penido, inclusive, participava do comitê gestor da Sabesp com a Prefeitura de São Paulo. E no meio da reunião, o Dr. Paulo Massato, à época diretor da região metropolitana, comentou que muitas famílias não ligavam à rede de esgoto que passava na frente de suas residências. Terminada a reunião, Paulo Massato, explica direito o que é isso. A gente está fazendo, era a terceira etapa do projeto de despoluição do Tietê. Estamos fazendo aí as redes e as famílias, por falta de recursos, acabam não fazendo a ligação. E tem muito, são milhares aí, são na casa de 100, 200 mil aqui na nossa etapa, aqui, nessa etapa que estava previsto, que as famílias não estarão ligando. Na época, o dólar estava 1,75. E eu fiz uma conta. Engenheiro, né, Penido? A gente gosta de fazer conta, né? E para conversar com o Geraldo Alckmin, tinha que ir muito bem armado, né? Que ele questionava ali a vírgula, né? Então, eu fiz uma conta, quanto estava custando por residência para fazer aquela etapa de despoluição do Tietê, e estava custando para passar com a rede em torno de R$10 mil, com o dólar, à época, 1,75. E por R$1.500, R$2.000, as famílias não faziam essa ligação.
Então, essa conta eu levei ao governador e eu falei, governador, aqui tem que entrar uma política social, né? Porque como é que você vai obrigar a família de baixa renda que não tem o recurso a ligar? E nós estamos investindo milhões de dólares e está se perdendo esse serviço com relação a essas residências de baixa renda. E ele fosse montado um projeto na época que autorizasse a Sabesp fazer essa ligação e depois ser ressarcido parcialmente pelo Estado. E foi feito isso, a Assembleia à época aprovou, foi criado através do projeto de lei, e isso tem permitido que se seja feita gratuitamente às famílias de baixa renda essas ligações para concluir o processo. Então, eu acredito que foi um processo de grande alcance, um projeto de grande alcance ambiental e social, né? Você dá dignidade a essas famílias, e nós pudemos presenciar a alegria quando começamos a implantar o projeto à época, das famílias de poder ter a dignidade de ter seu esgoto tratado, evitando o esgoto a céu aberto na frente da residência, criador de barata na porta da cozinha, com as fossas negras em algumas residências. Então, foi um projeto muito importante que, com muita competência, comandado pelo Dr. Penido, está sendo feito na bacia do Rio Pinheiros. Muito bem. Secretário, eu acho que a ignorância, de uma forma geral, da população deve ser bem grande. Eu vou aproveitar para tirar um pouco das dúvidas. Em relação, por exemplo, ao Pinheiros, quanto que ele representa, mais ou menos, do esgoto da cidade de São Paulo, junto com o Tietê? E eu queria saber também, assim, a maior carga certamente é um conjunto de tudo, mas assim, é de residência, ainda muito de indústrias, são as coisas que a população joga na rua e vai para o bueiro e depois acaba lá? Para você ter uma ideia, nós estamos falando aqui, a bacia do Pinheiros, ela tem 3,3 milhões de pessoas. O município de São Paulo, ele tem 10 milhões de pessoas. Então, nós estamos falando de 30% do município. Porém, o nosso Tietê, ele pega só a região metropolitana, já estamos falando de 24 milhões de pessoas. Então, o Pinheiros, perante a região metropolitana, representa algo em torno de 15% dessa carga. E lembrando que o projeto Tietê, desde quando começou, em 1992, o Tietê já levou o saneamento básico para 12,4 milhões de pessoas. Então, o que nós estamos fazendo hoje aqui, dentro da bacia de 3,3, é um pedaço daquilo que é o grande projeto do Tietê, que, como falei, continua. O projeto do Pinheiros, ele traz inovações no sentido da forma de contratar, na forma de buscar soluções nas áreas irregulares, numa visão sistêmica da bacia como um todo, não trechos, mas fechar a bacia, não deixar nenhuma brecha, ter a garantia que tudo aquilo de água que contribui para o rio receba o tratamento. Ele traz algumas novidades, mas o grosso do saneamento, ele sempre foi o papel tanto do projeto Tietê, como tem sido do nosso projeto aqui do Pinheiros. O Tietê, ele vai ganhar uma força maior quando terminar o Pinheiros ou é concomitante? Porque me parece que o governador falando que... Não, desculpa, foi uma reportagem que eu vi que me parece que depois do Pinheiros, nos próximos 4 anos, aí seria o Tietê, é algo assim? O Tietê, como eu falei, continua. Guarulhos, que nós iniciamos um trabalho o ano passado de tratamento de esgoto, quando começamos o trabalho tinha 3% de esgoto tratado. Hoje já tem mais de 20%. Mas também estamos fazendo trabalho aqui na Prefeitura de São Paulo. Ontem, no ano passado, concluímos um interceptor de 1.200 litros por segundo de esgoto que está sendo também mandado para Barueri. O projeto continua. Aqui agora nós estamos concentrando esses recursos novos e recursos de investimentos deste ano, no Pinheiros, em paralelo do Tietê. E assim que concluirmos todo esse trabalho do Pinheiros, todos os esforços se somam ao que já está sendo feito no Tietê, se reforça o trabalho para que, dentro de uma medida ousada, a gente possa chegar em 2026 também com o Tietê limpo, que seria, obviamente, dentro do planejamento, da nova gestão que virá, de todo o cenário que se propõe, seria talvez um desafio a ser colocado para
para que em mais 4 anos de uma ação integrada, de uma ação com todo o aproveitamento das experiências e dos projetos já existentes, pudéssemos também ter um upgrade no nosso Rio Tietê. Secretário, quando eu penso no Rio Pinheiros e despoluído, que a meta aí é para final de dezembro de 2022, eu me lembro, por exemplo, de Piracicaba, que tem o rio ali e ao lado tem os comerciantes com restaurantes, uma coisa bem legal, o pessoal dá do barquinho, né? Imagino que o futuro seja próximo disso. Existe alguma legislação que protege, por exemplo, para não haver uma questão imobiliária? Porque tem o rio, tem as margens, as marginais, e tem os espaços ali da ciclofaixa. Aquilo no futuro pode haver um quiosque, alguma coisa? Ou como é que se faz para se proteger e, sei lá, não enfiar um prédio ali perto e depois que tiver revitalizado, enfim? Bom, primeiro que temos o plano diretor municipal que dá todo o direcionamento e aquilo que é possível ser executado da marginal para fora. Então, nós temos as marginais, depois nós temos as margens do rio e o rio. O rio, nós já falamos aqui sobre tudo que está sendo feito. Nas marginais, nós temos duas. A marginal leste, que é onde nós passa a linha férrea da CPTM, nós já requalificamos toda a ciclovia, numa parceria com a iniciativa privada, com o Santander, foi feita uma concessão com o Santander e nós recuperamos toda aquela ciclovia e ao longo dela já tem cafés, tem lugares para petiscar, tem um pequeno local até para as crianças aprenderem a andar de bicicleta, tem local para tomar café, tem chuveiro, tem banheiro, já tem toda uma vida para os frequentadores dessa ciclovia. Para se ter uma ideia, Jeremias, nós, quando iniciamos esse processo dessa concessão, frequentavam a ciclovia 23 mil ciclistas mês. O mês passado nós chegamos em 90 mil ciclistas mês. E na próxima sexta-feira, dia 7, o nosso governador irá conosco no final do dia lá na ciclovia para inaugurar 3,3 quilômetros de iluminação a LED. Então, a nossa ciclovia também vai ser uma oportunidade de, à noite, ser aproveitada. E do lado oeste, que é o lado da USP, que é o lado do Jockey, nós temos um projeto para 2 trechos de um parque. Um parque iniciando ali na Ponte Transamérica, onde temos ali o viveiro das mudas do pomar, que ao longo de todas as margens estão sendo plantadas mudas nativas da nossa Mata Atlântica para a recuperação também ambiental da margem do rio. E nós teremos, desse local, do viveiro da Ponte Transamérica até a Cidade Jardim, o primeiro trecho do Parque Linear, que pela largura ser maior que da outra margem, vai poder ter pista de caminhada, pista de bicicleta, pontos de cafés, pontos de apoio, pontos de prática esportiva, para que termos essa margem também sendo aproveitada pela população. E da Ponte Cidade Jardim até o Retiro, que é o encontro com o Rio Tietê, a licitação já está na rua, com abertura prevista para o dia 20 de maio, para que possamos também dar um prolongamento a esse parque. Temos um parque linear, um parque ao longo da margem, de 17 quilômetros, com prática esportiva, ciclismo, caminhada, ponto de encontro, pronto para namorar, ponto para desfrutar o pôr do sol, uma visão diferente de São Paulo. De São Paulo, nós normalmente viramos as costas para o rio. E com esse rio limpo e as margens revitalizadas, nós podemos ir de encontro ao rio. E lembrando que também, no meio do rio, nós temos a usina São Paulo, que já está contratada a requalificação, o projeto está em fase de licenciamento, onde essa usina será totalmente repaginada, ela terá uma nova fachada, internamente ela continua trabalhando e operando, que ela é fundamental no combate às enchentes, ela tem uma importância fundamental nesse processo, ela será repaginada, no teto dela terá cafés e restaurantes, e ambos os lados, locais de prática esportiva, pequenos comércios, para que a gente possa ter uma margem que as pessoas tenham prazer de ir, de desfrutar, de passar o dia e com interligação, tanto com a estação CPTM ali da Vila Olímpia, como da outra margem com acesso também.
ou seja, criar em ambas as margens parques aprazíveis que tragam essa cultura de viver ao lado do rio, que é uma cultura que nós paulistanos, infelizmente, não temos. Eu sei que hoje, no final do dia, meu amigo Giribone vai para a beira ali do rio, ali Itapetininga, poder desfrutar no final da tarde, batendo um papo com os amigos, tomando um refrigerante ali, curtindo a natureza e o rio. Nós aqui em São Paulo ainda não podemos, mas a partir do ano que vem, teremos também a oportunidade de fazer inveja e chamar o Giribone para tomar um refrigerante aqui na beira do Rio Pinheiros. Aí sim, hein, secretário? Porque eu dei uma olhada em Itapetininga e realmente tem o rio aí é muito legal. Tem até um parque muito bonito. Itapetininga é município de interesse turístico, não? Não, ainda não, está o processo na Assembleia. Ah, Mas que nós legal. temos o rio Bom, Itapetininga, o rio Paranapanema, bastante importante aqui para a região. pois é. Dá para entusiasmar realmente com esse projeto, porque quem vive aqui na capital paulista realmente precisa, e são milhões e milhões de pessoas. Eu me lembro até de um projeto, deputado, que me falaram sobre o Cantinho do Céu. Aí eu estava fazendo uma pesquisa aqui. O que é esse projeto? O senhor chegou a participar? Era de revitalização também? Chegou, foi um belo projeto ali na Guarapiranga, Bíligues. Foi um Cantinho do Céu, foi um. Eu até fui pessoalmente ver, dentro da linha do que o secretário Penido colocou, com todo o entusiasmo de recuperar as margens dos rios, deixar isso acessível, as pessoas ter prazer de conviver, interagir com o rio. Cantinho do Céu foi um modelo ali na Guarapiranga, na Bíligue, de reurbanização, de remoção das famílias nas margens, nas áreas invadidas, uma reurbanização, áreas verdes, deck, e a comunidade adotou. O que chamou a atenção, não sei se o secretário Penido já esteve lá, mas quando eu estive lá, o que me chamou a atenção é que quem estava cuidando do Cantinho do Céu era uma senhora líder do bairro. Depois de ter deixado tudo bonito, tudo reurbanizado, qual era o outro desafio? Evitar novas invasões, novas agressões. E a senhora, nós caminhamos ali e não vimos uma garrafa de PET, não vimos nenhum lixo. Daqui a pouco, andando, a gente viu uma garrafa ali. Ela falou, aquilo ali nós vamos pegar, porque a gente está trabalhando com as pessoas para que respeite e adote isso daqui como um patrimônio nosso. Então, além de todo o investimento, de todas essas ações importantes que o secretário Penido tem colocado com muita competência, também eu acho que uma ação importante é essa ação social de conscientizar as pessoas do seu comportamento, de poder respeitar o que está sendo feito pelo poder público e manter esse patrimônio. Então, ali, o Cantinho do Céu, mais ou menos, eu entendi que era um modelo do que é possível ser feito, e ser mantido. Logicamente que a escala lá é muito grande, o secretário Penido sabe da necessidade de milhares de famílias que têm que ser removidas ali, mas ali, eu não sei como está hoje, mas enquanto eu estive secretário, que nós estivemos acompanhando, estava muito bem cuidado pela comunidade. Eu acho que esse é o exemplo que serve para as outras ações como essas que estão sendo feitas agora no Rio Pinheiros. Uma proposta difícil, não é, secretário? Porque em metrópoles, diferente do interior, não sei, parece que a gente não se apropria tanto das nossas praças, da cidade, né? A gente vê no interior, a gente sai e vê as praças muito bem cuidadas, né? E aqui em São Paulo, a gente vê uma praça que acabou de ser revitalizada, bonita, daqui a pouco ela pode ficar degradada. Como é que é esse desafio, secretário, da educação ambiental junto com o projeto de despoluição dos rios? Em todos os locais que nós estamos indo fazer o saneamento, fazer a interligação do saneamento, mostrando a importância de se ter a dignidade através do saneamento básico, nós vamos antes nas casas das pessoas, nas escolas do entorno, explicando a importância do saneamento, o que significa o saneamento básico, qual é a melhoria para a família, qual é a questão de saúde, inclusive, envolvida, e também no sentido da educação ambiental, para que se coloque o resíduo sólido no lugar correto, explicando que se jogar o papel
a garrafa fora da lixeira, fora da caçamba, mesmo estando longe do afluente, num dia de chuva, a água pega, leva tudo aquilo para o fluente e leva tudo para o Pinheiros. Como eu falei para você, em um ano e meio, nós já removemos 31 mil toneladas de lixo, de resíduo sólido no rio. É o equivalente a 3.100 caminhões enfileirados só de lixo. Então, a gente leva a educação ambiental para que as pessoas entendam a necessidade e a importância do saneamento básico e a importância da manutenção. E com relação às margens, todas essas nossas ações são contratos de 5 anos renováveis para que toda a manutenção seja dada, todo o cuidado seja colocado para que renovado esses contratos de manutenção. E estamos também criando, com a autorização do nosso governador João Dória, a Fundação Rio Pinheiros, para que possamos construir, junto com a sociedade civil, uma estrutura, uma governança de todas essas ações do Rio, para que a sociedade, como muito bem colocou o Geriboni, a sociedade se aproprie de toda essa melhoria, de todo esse ganho, de toda essa valorização e de uma forma correta, de uma forma desenvolvida, mantenha, preserve e melhore as condições do nosso rio e as condições de saneamento básico e limpeza urbana da cidade. Secretário Marcos Penedo, gostaria de agradecer muito a sua participação, sempre aí manter as portas abertas com a Assembleia Legislativa de São Paulo, atualizando a população. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de, principalmente também, de estar ao lado do meu querido amigo Geriboni, que é um excelente deputado, foi um excelente secretário, e eu tenho, assim, a honra de tê-lo no quadro dos meus queridos amigos. Um prazer muito grande poder estabelecer esse diálogo e falar com ele, com quem muitos das ações dele aqui eu estou podendo dar continuidade a excelentes projetos que ele deixou na Secretaria de Recursos Hídricos, hoje absorvida dentro da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Deputado Edson Geriboni, também agradeço muito a sua participação, esclarecendo a população aqui sobre a despoluição do Rio Pinheiros e as atividades aí no Parlamento Paulista. Eu que agradeço, Jeremias, a honra de participar do programa com o meu querido amigo secretário Penedo. Penedo, parabéns, viu? Você tem dado um exemplo aí de gestor público, de enfrentar um grande desafio. Quando eu estava na secretaria, eu me lembro, na Bolsa de Valores de Nova York, um repórter perguntou quando vai despoluir o Rio Tietê, né? Uma resposta que vai um longo tempo para você fazer essa resposta, mas o secretário Penedo, junto com o governador, tem dado um exemplo aí com o vice-governador Rodrigo Garcia, de ter coragem de enfrentar e tornar público esse grande desafio. Uma coisa é você enfrentar o desafio, outra é você colocar esse desafio de forma pública, como o governo do estado de São Paulo tem feito com relação ao Rio Pinheiros. Parabéns, Penedo, pela coragem, pela ousadia, pela criatividade, né, pelo avanço e essa expectativa da gente poder ter um rio que nos orgulha aí na cidade de São Paulo. Parabéns, Penedo, parabéns ao governo do estado. E, Jeremias, obrigado e sempre à disposição. E respondendo ao secretário Penedo, nós avançamos um pouquinho, ele avançou muito, está dando um show na frente da secretaria. Parabéns, Penedo, um abração, viu? Obrigado. Muito obrigado a todos mais uma vez. Obrigado a todos. E a você que nos acompanhou até aqui, mandou esse tema para a gente trazer, continue mandando seus temas, pode rever o programa, o Parlamento Paulista sempre aí com a Rede Alesp aberta para tirar as dúvidas da população. Muito obrigado pela sua audiência, até o próximo programa.